Oi, pessoal. Bom, nós hoje vamos discutir uma temática muito importante, né? Que abrange, na verdade, dois conteúdos fundamentais dentro do contexto do sistema de saúde, né? E esses conteúdos eles estão diretamente relacionados com a questão organizacional do sistema e também operacional, né? As nossas temáticas são as redes de atenção à saúde e a Política Nacional de Humanização, que está intimamente, né, como temática ligada a essa questão anterior. Bom, a questão relativa a redes, realmente, com essa terminologia, com esse processo, né, redes de atenção à saúde, ela é mais recente. Mas lá no início, né, do século passado, na década de 20, a gente já apresentava concepções, né, que mostravam que para se fazer saúde de forma organizada era necessário que a gente coordenasse o processo, né, de prestação do cuidado com centros que executassem as ações de atenção primária e a partir desses centros de atenção primária a gente começasse a organizar, né, os encaminhamentos, os direcionamentos para os centros secundários e para os centros terciários, né, os hospitais. O relatório Downson, de 1920, do Reino Unido, mostrava exatamente essa perspectiva, né? A saúde só pode ser assegurada mediante uma combinação de esforços, né, em que serviços de atenção primária estariam espalhados no território e a gente concentrasse as densidades tecnológicas, né, ou seja, a atenção secundária e a atenção terciária. E com isso a gente teria, né, uma resposta mais amplificada, né, ou seja, respostas mais eficazes, na medida em que a gente teria os cuidados primários mais próximos das pessoas e otimizar os recursos na medida em que a gente concentrava os centros secundários e terciários. Bom, desde a década de 70, né, com a declaração de Alma-Ata, né, aquela conferência que aconteceu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre a atenção primária, né, os cuidados primários de saúde, a gente tem exatamente essa concepção de atenção primária como o primeiro nível, né, de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com os sistemas, né, de saúde. E esses sítios, né, esses pontos de cuidado de atenção primária seriam responsáveis pelo atendimento dos principais problemas, né, de saúde, numa perspectiva da integralidade e voltado exatamente para as necessidades de saúde da população. E esses pontos de cuidado de atenção primária eles seriam apoiados por sistemas de referência, né, que seriam sistemas integrados para média complexidade e para alta complexidade. E nessa concepção, dado lá desde a discussão, né, nessa conferência, né, tal concepção requeria uma participação efetiva da comunidade, né, como está previsto como foi, né, posteriormente previsto nos princípios do SUS, né, a importância da participação da comunidade, tanto no processo das políticas, né, como no processo de acompanhamento, planejamento, organização e operação do sistema de saúde. Então as redes de atenção elas surgem na década de 90, né, com essa concepção que a gente está trabalhando nos Estados Unidos, no Canadá, né, e em parte da Europa, com essa concepção de oferta contínua de serviços de saúde, né, com foco numa população adscrita, ou seja, uma população definida, uma população específica, que vive num território, né, então um território delimitado, com foco na atenção primária, desenvolvido de forma multi e interdisciplinar, então multiprofissional e também interdisciplinar, integrada
entre os serviços de saúde e com sistemas de informação onde a gente pudesse fazer os registros, né, do que acontecia no sistema e que esses registros nos ajudassem tanto na compreensão, né, se as ações e serviços implementados estariam de acordo com a solução dos problemas da comunidade, ou seja, com indicadores que apontassem que o caminho estava certo, ou também para auxiliar no planejamento, né, e de implementação dessas ações e serviços. As redes de atenção à saúde, então, a gente poderia definir como um arranjo organizativo das ações e serviços de saúde, evidentemente de diferentes densidades tecnológicas, né, que são integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, visando garantir a integralidade do cuidado. Então, rede de atenção à saúde como um arranjo, né, organizativo em que a gente tem diferentes pontos de atenção à saúde, de diferentes densidades tecnológicas, integrados entre si, por onde o usuário migraria na medida do atendimento da sua necessidade de saúde. Muita coisa a gente resolveria na atenção primária, e o que a gente não conseguisse resolver na atenção primária, a gente encaminharia para outros pontos de atenção à saúde, né, secundários e terciários. Por isso que a gente indica a atenção primária como organizadora e ordenadora da rede, como porta de entrada, né? A partir daí o usuário, na medida da sua necessidade de saúde, migraria por esse arranjo organizativo do sistema para atender essa sua necessidade de saúde. Então, os objetivos das redes, né, são de promover a integração sistêmica das ações e serviços de saúde, prover atenção contínua, integral, de boa qualidade, responsável e humanizada, e incrementar o desempenho do sistema em termos de acesso, de equidade, né, de eficácia clínica e sanitária e também de eficácia econômica. As redes, então, caracterizam-se por formar relações horizontais. Horizontais por quê? Porque a gente subverte aquela concepção anterior de que a concepção era vertical, piramidal, ou seja, nós teríamos atenção primária em cima dessa atenção primária, atenção secundária e ainda por cima atenção terciária, dando noção de que a atenção terciária e secundária fossem mais importantes do que a atenção primária. Na perspectiva das redes, a gente tem uma concepção horizontal. Isso significa o quê? Todos os pontos de atenção, né, à saúde são importantes, nenhum é mais importante do que o outro. Cada ponto dá respostas de acordo com a sua densidade tecnológica. A atenção primária é capaz de dar um conjunto de respostas, a atenção secundária e a atenção terciária, dada a sua densidade tecnológica, de dar respostas também importantes no contexto do sistema de saúde. O centro de comunicação das redes, então, como a gente disse, é a atenção primária à saúde. Exatamente porque o usuário entraria por essa porta preferencial do sistema e, a partir daí, ele migraria para atender a sua necessidade até onde fosse necessário dentro desse arranjo organizativo de ações e serviços de saúde. Bom, para que isso aconteça, a atenção primária ela tem que ser resolutiva, ou seja, ela tem que resolver realmente os problemas de saúde. E isso, né, indica que quem está nesse nível de atenção tem que estar qualificado para dar boas respostas. Por isso, quando a gente fala assim dos princípios, da questão da medicina de família e comunidade, a gente coloca assim, um médico de família e comunidade é um clínico qualificado. Né? E a nossa Política Nacional de Atenção Básica, a gente verifica que a Estratégia de Saúde da Família é um caminho apontado pelo Ministério da Saúde como importante para a execução das ações de atenção primária. E a política fala preferencialmente médicos de família e comunidade. Então, clínicos qualificados, capazes de dar boas respostas resolutivas, que realmente resolvam os problemas de saúde das pessoas, né, no contexto da atenção primária. E a partir dessa atenção primária, então, que todo o cuidado, né, necessário aos indivíduos,
vai sendo encaminhado para níveis de complexidade crescentes. Uma coisa importante de caracterizar é que, na medida em que a gente compreende a atenção primária como porta preferencial do sistema, como atenção resolutiva, né, espera-se que sejam realmente só encaminhados para outros níveis do sistema aqueles casos que necessitam, né, de cuidados com maior densidade tecnológica. E que esses casos sejam encaminhados e regulados, né? Então esse é um dos elementos importantes da rede, na medida em que, e considerando o princípio da equidade, né? Ou seja, não por ordem de chegada. A fila para atender essas demandas de exames especializados, de consultas especializados e até mesmo de procedimentos, que ela respeite a questão da equidade, ou seja, de tratar desigualmente as diferentes necessidades de saúde e considerar primeiro aquelas necessidades que demandem, né, um risco, né, uma vulnerabilidade do indivíduo que coloque em risco a sua saúde. Bom, no material que a gente encaminhou para vocês, a gente vai encontrar, e nos slides também, a gente vai encontrar uma figura muito interessante que trata da questão dos constituintes das redes de atenção à saúde, né? Os elementos constitutivos das redes de atenção à saúde. E aí nós vamos ter 3 elementos fundamentais. Primeiro, uma população adscrita, ou seja, um território determinado, né, onde vive uma população adscrita. Quando a gente fala de redes, a gente vai pensar em região de saúde, né? E a gente, ao falar da região, a gente vai lembrar que região de saúde é um conjunto de municípios limítrofes que tenham uma certa identidade comum e que vão se juntar para resolver os seus problemas, né? Os problemas de saúde da sua população. Então, para a gente falar de rede, a gente tem que ter uma população adscrita, né, vivendo num território, e esse território é a nossa região de saúde. Nós temos uma forma de lidar com a questão da saúde, que é o modelo de atenção, né? Então, um modelo que organiza o funcionamento da saúde. E a gente discutiu vários modelos tecnoassistenciais, né? E o modelo que mais se aproxima dessa perspectiva é um modelo que considere a vigilância em saúde, que considere os determinantes sociais, né? Que compreenda que a doença, né? O adoecimento das pessoas não tem uma causa única, né? Ela está relacionada com uma série de determinantes e condicionantes do adoecimento. Então, doença como uma questão social, né? Socialmente determinada, onde muitos fatores, muitos elementos, muitos determinantes e condicionantes estão relacionados. E o outro elemento fundamental da rede é a estrutura organizacional da rede. E aí nós temos 5 elementos fundamentais. Primeiro é a questão da atenção primária, como a gente disse, né, que é o centro de comunicação, de organização, de ordenação da rede, porta de entrada preferencial. E se a gente fala porta de entrada preferencial, porta que tem que estar aberta, né? E que o território, mesmo o território, né, é ser o território de uma equipe, território de outra equipe de saúde, que não seja barreira, né? Que o território não seja uma linha que divida, que segregue as pessoas. Nós estamos falando de sistema único de saúde. Evidentemente que orientar o nosso processo de trabalho por um território é muito importante, né, fundamental, mas que esse território não seja também barreira. Né, que as pessoas possam sim procurar os serviços na medida de suas necessidades em outras unidades de saúde, né, que possam ser atendidas e encaminhadas para a sua unidade, né, direcionadas para a sua unidade, mas que também sejam acolhidas, né, que sejam em que a gente possa receber essas pessoas, escutá-las e resolver determinadas questões que podem ser resolvidas e encaminhá-la realmente para o seu território, né, para que ela possa dar continuidade, dar sequência à sua
ao seu atendimento. Isso que seria a gente considerar uma porta de entrada aberta, né? Uma porta de entrada que me ouve, que me acolhe, né? E que possa me ajudar a resolver a minha necessidade de saúde. Outra questão importante são os demais pontos de atenção das redes, né? Atenção secundária e atenção terciária, tanto ambulatorial quanto hospitalar. Temos também os sistemas logísticos, né? São sistemas importantes. Primeiro, identificação do usuário. Então, o usuário devidamente cadastrado, com sua família cadastrada para ser atendida, né? No contexto da atenção primária. Uma central de regulação, fundamental como elemento logístico, para que a gente possa exatamente coordenar como se deve realizar esses encaminhamentos, né? A marcação de exames. Os registros eletrônicos são fundamentais, então se a gente tivesse um prontuário eletrônico seria perfeito. Só que a gente tem muitas unidades que sequer tem internet, então a gente precisa avançar ainda com esse sistema logístico. E o sistema de transporte sanitário, que seria o deslocamento das pessoas, né, do seu território para outros locais para realizar exames ou consultas especializadas. Hoje, muitas vezes, isso acontece nas cidades do interior para a capital, ônibus, às vezes, cheios de pessoas que saem às 3 horas da manhã, a pessoa viaja uma quantidade grande de horas para poder ser atendida em horários diferenciados. Às vezes chega na capital, nós temos consulta às 8, 9 horas e temos consultas às 17 horas. E todo mundo vai no mesmo transporte, tem a questão da alimentação, pessoas que precisariam ter acompanhantes. Então a gente precisa repensar essa questão do transporte sanitário, que é uma situação de logística fundamental. Né? Como fazer isso? Né? Trazer um pouco das especialidades mais próximo das pessoas, ou seja, para dentro da região de saúde, que eu não precise acessar uma outra região de saúde para poder realizar os meus exames ou consultas especializadas. E outra forma, que de repente a gente ter linhas de ônibus específicas com horários específicos ou ônibus específicos, né? Passando ou transportes específicos com horários que possam favorecer o atendimento dessas pessoas. Ainda temos outras alternativas, né? Como as equipes, né, de apoio matricial, ou seja, as equipes de referência, que são as equipes da atenção primária, elas atendem um paciente e tem alguma dúvida, elas acionam as equipes de apoio matricial. Então, eu lanço online, né, que pode ser um atendimento direto, presencial, ou pode ser um atendimento remoto, que vão me atender depois. Então, eu faço o que eu preciso na minha consulta de dermatologia lá na atenção primária, implemento tudo que, né, a gente avalia que é necessário, mas o quadro não está respondendo adequadamente. Então, em vez de deslocar o paciente lá para Vitória ou para outro local, a gente pode fotografar, pode acessar outras informações com outros profissionais, e aí eu vou fazendo essa avaliação e esse acompanhamento à distância, né? De forma que eu não preciso deslocar o paciente, então eu desloco o conhecimento, ou então em alguns lugares eu consigo deslocar até a equipe de referência para ajudar o atendimento na unidade. Mas depende da logística, de como isso está estruturado, né, nas regiões de saúde. Nós temos também sistemas de governança. Governança são sistemas de pactuação dentro do contexto. E a gente falou muito nisso quando discutimos o decreto, né, 7508. Então, a Comissão Intergestores Regional, onde se reúnem todos os secretários para pactuar, compreender como é que estão acontecendo as coisas, o que está faltando, né? Acompanhar o mapa pela saúde, que é o desenho do que eu tenho dentro do território, o que está faltando, né? O que eu preciso aperfeiçoar. Temos a Comissão Intergestores bipartite, quando a gente precisa trazer o Estado junto com os municípios para discutir e pactuar alguma coisa, e a Comissão Intergestores tripartite a nível do governo federal, com representação das secretarias de Estado e das secretarias municipais de saúde,
para a gente poder pactuar situações que demandem o papel, né, importante do governo federal no contexto. Então, o sistema de governança é formado por essas comissões intergestores, onde a gente pactua caminhos, discute caminhos, né, para poder ajudar a resolver os problemas. E temos também os sistemas de apoio, né? Os sistemas de apoio, eles envolvem o sistema de assistência farmacêutica. Então não adianta eu só ter assistência de consulta se eu não tenho os medicamentos depois, né? E os medicamentos, desde que contemplem, né, itens que estão lá na Rename, né, como a gente viu. O sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, que são os exames, né, de patologia clínica, exames de imagem e outros exames necessários, né, necessários para poder ajudar aí nesse processo de cuidado. E os sistemas de informação em saúde, fundamentais, né? Se é uma doença de notificação, né, notificar no SINAM, né? Tem o sistema de nascidos vivos, nós temos sistema relacionado à questão de mortalidade, temos sistema de informação relacionado a exames, né, de preventivos, de pré-natal, né? E é importante que esses sistemas sejam alimentados, porque esses sistemas eles vão nos apresentar resultados que podem ser utilizados para que a gente promova a análise de indicadores de saúde, melhorou, não melhorou, precisamos mudar o rumo, né? Ou que sejam importantes para o planejamento em saúde. Bom, então, dentro das redes de atenção à saúde, nós temos a nossa população descrita, o modelo de atenção, que é a forma como esse sistema está organizado, e a estrutura operacional. Atenção primária como organizadora, os outros níveis de atenção secundária e terciária, os sistemas de governança, com a pactuação dos gestores, os sistemas logísticos, né, com identificação, regulação, o prontuário eletrônico, um bom registro mesmo que físico, né, e o sistema de transporte sanitário. E os sistemas de apoio, né, que são o sistema farmacêutico, o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, que são os exames, e os sistemas de informação em saúde. Bom, quando a gente fala também em sistemas de saúde, importante ao observar como é que eles estão estruturados, né? Se eles estão estruturados em forma de rede, significa que ao acessar um desses pontos, eu tenho informação sobre os demais pontos. É igual como a gente vê uma rede de pescar. A rede de pescar, nós temos linhas que são unidas por nozinhos, né? Se eu chego num nozinho desse, eu sei os fluxos que saem ou que chegam naquele nozinho, né? Então, quando eu tenho uma estrutura em rede, eu consigo compreender dentro do processo como é que está integrada essa rede. Agora, se eu chego uma emboleira que eu não sei, que não está integrado, eu chego na porta de entrada, eu não sei para onde eu vou, né? Ou eu vou bater lá direto na UPA, né? Ou numa unidade hospitalar, eu vou bater direto na atenção secundária. Então é importante que a gente tenha a nossa rede organizada e que a gente compreenda quais são as portas de entrada do sistema, para que a partir dessas portas de entrada a gente possa migrar pelos pontos de atenção à saúde e ter resolvidas as nossas necessidades de saúde. Bom, isso nos apresenta nessas concepções duas formas bem antagônicas relacionadas com esse processo de organização. Então, quando a gente fala na forma de organização das redes, a gente vai ver que num sistema de atenção à saúde, a gente vai encontrar um sistema poliárquico. O que seria poliárquico? Vários arcos, né? Em que o arco central é a atenção primária, e aí nós temos os demais níveis e os demais pontos de cuidados, né? Que partem linhas que ligam a atenção primária a esses demais pontos.
Num sistema fragmentado, a gente vai ter aquela concepção em pirâmide, como a gente falou, hierárquico, ou seja, tem uma atenção básica, uma atenção secundária e uma atenção terciária. Então, importante essas concepções. Quando a gente fala em coordenação da atenção, né, a coordenação é feita pela APS no sistema na rede de atenção à saúde, né, e no sistema fragmentado ela é inexistente, assim também como a comunicação entre os componentes é inexistente. E na rede de atenção ela é feita pelos sistemas logísticos eficazes, né, sistemas logísticos conforme a gente disse. Né? São sistemas relacionados a uma boa identificação, um transporte sanitário, às vezes o prontuário eletrônico, a regulação. O foco no sistema fragmentado é nas condições agudas, né, por meio de unidades de pronto atendimento. E nas redes de atenção à saúde é nas condições agudas e nas condições crônicas, né, sabendo que nós temos uma forma de lidar com as condições agudas e uma forma de lidar com as condições crônicas. As condições agudas, né, o paciente ele procura a unidade, é atendido naquilo que a unidade de atenção primária consegue dar respostas, e quando não, ele é encaminhado para atenção primária, secundária e até mesmo uma atenção terciária para internação. Depois ele volta para a atenção primária porque ele vive no território, ele mora no território. E nas condições crônicas, a gente já tem uma concepção de promoção e prevenção, né? Temos as condições, né, que a gente chama de condições de saúde já estabelecidas, que podem ser mais leves, mais brandas, temos condições mais complexas e temos condições muito mais complexas, onde a gente vai ter que fazer a gestão daquele caso. Exemplo, uma hipertensão arterial leve, né, uma hipertensão arterial mais complexa, necessitando polimedicação, e depois, por exemplo, um AVC, onde a pessoa está acamada e a gente precisa fazer gestão daquele caso. Então, nas condições crônicas, a gente tem que classificar realmente o risco para a gente poder dar as melhores respostas. Os objetivos nas redes de atenção à saúde, né, melhoria de saúde da população e foco nos resultados, né, econômicos e essencialmente nos resultados clínicos. A população no sistema fragmentado é voltada para indivíduos isolados. E no sistema, né, nas redes de atenção à saúde, a gente vai verificar que a população é uma população de um território, né, uma população adscrita. O sujeito no sistema fragmentado, ele recebe prescrições, né, então ele é atendido e recebe prescrições. Na rede de atenção à saúde, o sujeito ele passa a ser corresponsável pela própria saúde. Ele também é responsável. E o projeto terapêutico é construído, né, junto com os profissionais, com a equipe. Né? Então, nas redes de atenção em saúde, é necessário que a gente migre dessa concepção hierárquica em pirâmide para compreender o sistema como uma concepção, né, em rede, né, integrada, poliárquica, horizontal, onde nenhum ponto de cuidado seja mais importante do que o outro. Com relação à forma de ação do sistema, no sistema fragmentado é uma situação reativa e episódica, ela responde à demanda, em especial à demanda espontânea. Na rede de atenção, a gente tem uma forma de ação proativa e contínua, baseada num plano de cuidado, né, voltada para as necessidades de saúde das pessoas, realizado de forma multiprofissional em equipe, né, e com participação, né, do indivíduo como protagonista do seu projeto terapêutico. Nos sistemas fragmentados, nós temos ênfase em intervenções curativas, reabilitadoras, né? Então um processo mais assistencial, e nas redes de atenção a gente trabalha com a promoção, com a prevenção, né? Com os cuidados assistenciais, com a reabilitação, né? Inclusive cuidados paliativos, atuando sobre os determinantes, né, sociais de saúde. A ênfase do cuidado no sistema fragmentado é focado na ênfase no profissional, é o profissional que trata doenças, né?
E na rede de atenção é o profissional que trata condições de saúde, né? Então, uma atenção colaborativa, realizada em equipe multiprofissional, né? Com participação do usuário, das famílias e com ênfase também tanto no autocuidado, né? Na autonomização do sujeito, mas também com um olhar para a comunidade. O conhecimento e a ação clínico no sistema fragmentado está concentrado nos profissionais, né? E nas redes de atenção ele é partilhado pela equipe multiprofissional, né? E pelas pessoas que são usuárias do sistema. O modelo de atenção à saúde no sistema fragmentado, tem essa concepção exatamente fragmentada por ponto de atenção, então cada ponto faz alguma coisa, e na rede de atenção ele é integrado, né, com estratificação de riscos, voltado para os determinantes sociais, como a gente já disse. O modelo de gestão no sistema fragmentado de gestão por estruturas, né, isoladas, gestão do hospital, gestão das unidades, né, gestão dos ambulatórios, gestão dos serviços de exames. E na rede de atenção à saúde nós temos esse processo de governança sistêmica, de interação, né, entre os serviços de saúde, né, entre esses diversos pontos de atenção à saúde, com os sistemas de apoio e os sistemas logísticos da rede. O planejamento do sistema fragmentado é pela oferta, é fundado na demanda, e na rede de atenção à saúde o planejamento é das necessidades. Para isso eu preciso conhecer o território, conhecer os problemas mais prevalentes do território e a partir daí intervir, né, com ações e serviços que realmente estejam voltados, contextualizados para os problemas de saúde dos territórios. A tecnologia de informação no sistema fragmentado ela é também fragmentada, né, pouco acessível, com baixa capilaridade, e na rede de atenção à saúde também é integrada, em especial na medida em que eu tenho o cadastramento de todos os usuários, né? A gente tem a classificação dos trabalhadores, a classificação das famílias pelos trabalhadores, né, pela equipe de saúde. E, em alguns casos, temos até articulação de prontuários eletrônicos. A organização territorial do sistema fragmentado é por bairros, alguma coisa assim, mais como se fosse territórios políticos administrativos, né, seguindo uma lógica, uma base política. E na rede de atenção seriam os territórios sanitários definidos, né, como territórios específicos de atuação das equipes de saúde da família. Participação social ela é passiva, né, praticamente inexistente nos sistemas fragmentados, e ela ativa nas redes de atenção à saúde, né, em que há uma atuação importante dos conselhos de saúde, né, no contexto das políticas e da produção do cuidado. Então, quando a gente fala de rede, a gente pensa então nessa organização poliárquica, lembrando, poliárquica, vários arcos, em que o arco central é a atenção primária, que faz a coordenação e a ordenação da rede, né? Os pontos de cuidado eles estão integrados numa perspectiva horizontal, nenhum ponto de cuidado é mais importante do que o outro, né? A ação, então, nessa perspectiva, ela é contínua, uma vez que os pontos de atenção à saúde estão integrados, na medida em que eu migro de um ponto para o outro, essa concepção tem uma perspectiva integrada. Ou seja, atenção no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, qualidade certa e na quantidade certa, né? Na medida em que eu compreendo que já não dá mais para mim dar respostas aqui, eu vou encaminhando para outros níveis de atenção para a gente poder resolver os problemas de saúde. O nosso texto ele fala de 6 características importantes que são inerentes à matriz conceitual das redes de atenção à saúde. Então, fala das relações horizontais entre os diferentes pontos de atenção, né? A atenção primária como ordenadora das redes, coordenadora das redes. O planejamento e organização das ações segundo as necessidades de saúde, né? E não de demanda, e nas necessidades de saúde e para uma população específica. Atenção contínua e integral, né? Então a continuidade do cuidado, a longitudinalidade do cuidado
na perspectiva de integralidade, né? Cuidado multiprofissional em equipe e o compartilhamento dos objetivos e compromissos com os resultados em termos sanitários e econômicos. Ou seja, compreender se o que nós estamos fazendo, eles estão previstos, né? Se são metas e objetivos, e se os resultados que estamos conseguindo, se são realmente os resultados que a gente busca atingir, se eles realmente resolvem as necessidades de saúde da população. Então, os pontos de atenção e cuidado que a gente tem falado muito, na verdade, são espaços onde são ofertados sistemas de saúde. São todos igualmente importantes, sem relação hierárquica entre eles, na medida que a gente tem uma perspectiva horizontal, né? E cada um cumpre o seu papel específico para as necessidades específicas. Né? Cada ponto, né? O meu serviço de apoio diagnóstico, ele realiza exames, né? A minha atenção primária promove a atenção, serviços de atenção primária, o meu serviço de especialidades faz as consultas de especialidades, o meu hospital faz procedimentos, internações. Nós temos também a questão que a gente já falou das necessidades de saúde, né? Necessidade de saúde não na perspectiva de doenças, na perspectiva de condições de saúde. Eu tenho condições agudas e tenho condições crônicas, né? Condições agudas como por exemplo, uma apendicite, né? Um acidente, um trauma que me demanda uma intervenção imediata. Não vai estar lá na atenção primária e muitas vezes eu já vou acessar uma outra porta de entrada, que é a porta da urgência e emergência. E as condições crônicas, né? Algumas doenças crônicas de tratamento mais arrastado, como tuberculose, hanseníase, as doenças crônicas não transmissíveis, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo, né? E outras condições, então não são doenças. Por exemplo, a gestação não é uma doença, é uma condição de saúde crônica, porque demanda cuidados durante um período de tempo, né? Então, são situações que demandam, então a gente chama necessidades de saúde das pessoas, né, que precisam ser resolvidas. Atenção contínua e integral, né, exatamente que a atenção primária ela tem capacidade, deve ser resolutiva para resolver, né, de 85% a 95% dos problemas, né, de saúde da população, e os encaminhamentos, referenciamentos do que não consegue resolver são encaminhados para outros níveis de complexidade do sistema e regulados, né? Então, para que a gente possa exatamente garantir um controle, né, do acesso aos níveis de atenção secundária e terciária. Cuidado multiprofissional, que a gente já falou, né, o trabalho em equipe, né, já que os problemas de saúde são multicausais e complexos, eles demandam ser compreendidos e trabalhados e elucidados na perspectiva da interdisciplinaridade, né? Então, diferentes olhares para o manejo das necessidades de saúde das pessoas. E os resultados sanitários e econômicos, que são importantes, né? Foco nos indicadores de saúde, exatamente para a gente estar acompanhando se os nossos resultados eles são adequados ou se nós precisamos mudar de rumo para que a gente possa ter melhores respostas. Uma melhor alocação dos recursos, né, humanos, tecnológicos e financeiros. Alocação significa distribuição dos recursos. Uma boa distribuição dos recursos vai garantir que as respostas sejam melhores. E com isso a gente traz alguns conceitos fundamentais, né, que a gente chama economia de escala, como por exemplo, custos distribuídos, né, racionalizados em busca da otimização dos resultados. Então, um exemplo, eu não preciso ter nos meus municípios, todos os municípios ter mamografia, um aparelho, né, com sala, né, é um equipamento caríssimo, demanda técnico especializado, ele é importado, né,
manutenção é cara e demanda uma manutenção também especializada. A minha sala tem que ser blindada. Eu tenho atendente, tenho água, tenho luz e vou fazer pouquíssimos exames desses em municípios menores. Então, economia de escala significa distribuir os custos e racionalizar esses custos para a gente otimizar os resultados. Se eu tiver num local só maior, eu vou atender mais gente, vou gastar menos água, porque agora eu vou gastar uma água só, vou gastar menos luz. Posso ter 2, 3 atendentes que resolvem tudo, não vou precisar ter um em cada município. Não vou precisar ter um equipamento caríssimo, com manutenção caríssima e profissional também caro, especializado em cada município. Então, economia de escala é exatamente isso, a gente condensar tecnologia para a gente otimizar os nossos custos, né? Ao racionalizar os custos, otimizar os nossos resultados. E com isso produzir, né, serviços de melhor qualidade e garantir o melhor acesso das pessoas a esses serviços. Bom, e aí nós temos outros conceitos, né, que falam a respeito dos níveis de atenção, que a gente já falou, né, nível de atenção primária, secundária e terciária, né, cada um executando as suas ações. E como pontos de atenção, as relações são horizontais, porque não existe ponto mais importante do que o outro, mas a articulação deles continua sendo vertical. Realmente eu tenho, se eu falar em densidade tecnológica, eu tenho uma concepção, né, vertical. Mas na importância dos pontos de cuidado, né, enquanto arranjo produtivo, a gente entende esses pontos de cuidado numa relação horizontal, ou seja, de que todos têm a sua importância e respondem a demandas específicas dentro do contexto da produção do cuidado. Bom, com isso os atributos essenciais das redes, né, que estão lá no nosso material e que a gente tem um slide que apresenta também, população e territórios definidos, né, uma gama extrema de estabelecimentos de saúde dentro do território, cada um executando diferentes serviços integrados, né? APS como primeiro nível de atenção e organizador da rede. Temos serviços de especialidades integrados e regulados, né? Os mecanismos de coordenação, de continuidade do cuidado e assistência na perspectiva integral. Atenção à saúde centrada no indivíduo, então, na singularidade do sujeito, ou seja, na necessidade do indivíduo, não na doença, foco no indivíduo, porque indivíduos diferentes podem ter a mesma doença, mas isso vai se manifestar de forma individual, né? Vai comprometer a qualidade de vida das pessoas de forma individual e devem ser tratados individualmente, né? Pensar no contexto familiar, na comunidade, né? A importância aí da gestão integrada na perspectiva do sistema todo, né, da rede dentro do território, os recursos, né, adequadamente distribuídos, otimizados, um sistema de informação também integrado, onde alimentado pelas equipes para exatamente produzir informações, né? Então, vários atributos essenciais, fundamentais para que uma rede de atenção à saúde funcione. Bom, dentro da estrutura, então, a gente já comentou que nós temos sistema logístico, sistemas de apoio, né, que são fundamentais para que as redes funcionem. Os sistemas de apoio, que a gente já falou, né, são serviços diagnóstico e terapêutico, o sistema de assistência farmacêutica e o sistema de informação em saúde, com os vários, né, sistemas de informação que a gente já conversou um pouquinho sobre eles. E o sistema logístico, né, transporte sanitário, a regulação, o prontuário clínico, ideal que a gente avançasse exatamente para o prontuário informatizado, né, prontuário eletrônico, e o cartão de identificação das pessoas usuárias, que é aquele cartão SUS. Exatamente, sem o cartão SUS a gente não consegue articular o acesso das pessoas ao que é oferecido pelo sistema. A governança das redes a gente já falou, né? Então, as instâncias de pactuação,
comissão intergestores regional, comissão intergestores bipartite, comissão intergestores tripartite, que são instâncias onde os gestores pactuam ações, né, em âmbito regional, em âmbito estadual e em âmbito nacional, para poder fazer o funcionamento, né, das redes. Em 2011, o governo estabeleceu algumas redes consideradas prioritárias, né? Então a gente tem a rede cegonha, né? Hoje a gente fala um pouquinho mais assim de rede materno-infantil, já teve também chamada como rede materno-infantil. Então temos a rede cegonha, que trata do ciclo gravídico puerperal, né? e de todo esse contexto de produção do cuidado do binômio mãe-filho. A rede de atenção psicossocial, né, que trabalha com a questão da doença mental, né, da saúde mental, e aí envolve a questão de dependência química e outras questões. A rede de atenção às urgências e emergências, SAMU. A gente não tem SAMU aqui no sul do estado ainda implementado. Nós temos Grande Vitória e Norte, já temos o SAMU implementado, aqui no sul ainda não. Então é uma rede que precisa avançar, né, para poder funcionar aqui no sul. A rede de atenção às doenças e condições crônicas, inicialmente estruturada na questão do câncer e voltada também para doenças crônicas importantes, né, como a diabetes e a hipertensão arterial. E a rede de atenção às pessoas com deficiência. Então essas 5 redes foram trabalhadas no contexto do Sistema Único de Saúde a partir de 2011 como redes prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde. Bom, os atributos da atenção primária nas redes de saúde, a gente já comentou bastante, só fortalecendo, né? Primeiro contato, longitudinalidade do contato, ou seja, cuidado ao longo do tempo, integralidade, entendendo o indivíduo como um ser biopsicossocial e também um sistema integral para dar conta de atender às necessidades de saúde. A atenção primária como coordenadora da rede, foco na família, na comunidade, e a questão da competência cultural. Então, da gente conhecer o território, conhecer os costumes, conhecer como as pessoas vivem, né, quais os hábitos importantes no processo do cuidado à saúde. E funções fundamentais também, resolubilidade, então, pontos de cuidado resolutivos, a comunicação das RAS, né, como uma comunicação integrada, né, regulada, e a responsabilização sanitária, né? A responsabilidade que as equipes devem ter sobre o seu território e sobre a população que vive nesses territórios. Então, a gente poderia afirmar categoricamente: não existe uma rede de saúde sem uma atenção primária que cumpra o seu papel. Uma atenção primária forte, uma atenção primária que seja resolutiva. Em 2003, o governo lançou uma política nacional importantíssima, né, que buscava pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde. Foi a Política Nacional de Humanização, também denominada Humaniza SUS. Essa política nacional não é um programa específico, né? É uma política realmente que atravessa todas as diferentes ações de saúde e serviços em todas as instâncias do SUS e visa fortalecer o SUS como política pública de saúde. Então, por isso que a gente fala que a Política Nacional de Saúde, ela interage de forma, né, integral em todas as instâncias do SUS, é um pilar básico, né, e a gente vai ver exatamente pelos seus componentes como que é importante essa compreensão, né, essa que a gente fala disciplinaridade. E a Política Nacional de Humanização é até interessante a gente falar, poxa, humanizar aquilo que por si só já deveria ser humano, né? Mas ela envolve valores fundamentais associados ao cuidado em saúde, né? Que são autonomia e protagonismo dos sujeitos, conforme a gente falou, né? Em buscar que os sujeitos compreendam, que as pessoas compreendam por que implementar uma ação ou serviço de saúde, por que eu devo cuidar da minha saúde, por que eu devo usar esse medicamento, por que eu devo mudar meus hábitos, né? Mudar minha
minha forma de andar a vida, né? E o protagonismo dos sujeitos, de forma que eles sejam integrantes, participadores mesmo do seu processo da construção do seu projeto, né? Participantes, desculpe, do seu processo, do seu projeto terapêutico. Corresponsabilidade, então, dos indivíduos usuários e também da equipe, estabelecimento dos vínculos solidários. Na medida em que tem vínculo, a gente consegue exatamente fortalecer essa construção coletiva, né? Numa perspectiva de colaboração, né? De cooperação, para que a gente possa buscar os melhores resultados. Nós temos alguns princípios norteadores da Política Nacional de Humanização. Primeiro, né? Valorização da dimensão subjetiva em todas as práticas de atenção e gestão do SUS. Subjetiva, coletiva e social. Então, fortalecimento dos direitos das pessoas, respeito às reivindicações das pessoas, né? Respeito, né, aos indivíduos da forma como eles se apresentam, sem distinção, né, de credo, de religião, de sexo, de gênero, né, de orientação sexual. Então, um princípio básico, valorização dessa dimensão, né, individual, coletiva e social no contexto do sistema. Segundo, fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, com essa atuação transdisciplinar, múltiplos olhares, né, para poder resolver os múltiplos problemas. E o apoio à construção dessas redes cooperativas solidárias e comprometidas com a produção da saúde e produção desses sujeitos, né? Então, a busca de que a construção dessas redes sejam realmente numa perspectiva cooperativa e solidária. Mais construção da autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos, corresponsabilidade desses sujeitos nos processos, né? Democratização das relações de trabalho e valorização dos trabalhadores de saúde e também valorização dos ambientes onde esses cuidados são desenvolvidos. Então, de forma que nós tenhamos ambientes de trabalho saudáveis e acolhedores, né, que a gente chamaria de ambiência, né? Então, a produção de ambientes saudáveis e acolhedores para poder receber, né, acolher as pessoas e, a partir daí, resolver os seus problemas, as suas necessidades de saúde. Então, dentro desses princípios, a gente destaca a transversalidade, que a gente já disse, né? A política da humanização, ela perpassa todos os níveis de atenção e também visa transformar as relações de trabalho. E ao trabalhar a transversalidade, a gente reconhece, né, que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com as experiências daquelas pessoas que são assistidas. Então, por isso, compreender que todos os saberes são importantes, inclusive o saber do usuário, a forma como o usuário entende que está adoecendo, como ele compreende o seu processo de adoecimento, como ele sente o seu processo de adoecimento. Indissociabilidade entre atenção e gestão, né? Na medida em que as decisões de gestão do processo elas interferem diretamente na atenção. Por isso, a gente compreender que trabalhadores e usuários são importantes e devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços, né? De forma que o usuário e sua rede sociofamiliar, né, possam também se corresponsabilizar pelo cuidado, né, de si e dos seus entes familiares. E nessa perspectiva a gente tem a consolidação do protagonismo dos sujeitos, ou seja, ele passa a ser protagonista da construção do seu projeto de cuidado, né, do seu projeto terapêutico. A corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos também traz, né, a concepção de que usuários não são só pacientes,
e que os trabalhadores não só cumprem ordens, ou seja, as mudanças elas acontecem com o reconhecimento do papel de cada um dentro desse processo. Um SUS humanizado, então, vai reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos e vai valorizar e incentivar sua atuação na produção da saúde. E aí nós temos, no material que a gente, texto 2, que apresentou, que na verdade é um folder para vocês, os dispositivos e conteúdos para o serviço de saúde segundo, né, a Política Nacional de Humanização. Nós temos a questão da ambiência, né, que atua na perspectiva de adequar o ambiente à cultura local, respeitando a privacidade e provendo, né, um ambiente acolhedor e confortável, né, para as pessoas. A questão do acolhimento fundamental, né, acolher significa receber, ouvir, né, as necessidades de saúde e a partir daí dar direcionamento para a solução dos problemas. A questão da clínica ampliada, né, ou seja, a participação efetiva do cidadão no processo de produção da saúde. A gente vai ver mais para frente nos próximos slides. E os grupos e equipes para a gente poder desenvolver essas ações de humanização, né? Grupos de trabalho, né? Até um processo de formação no processo de trabalho e também as equipes de referência. Quando a gente fala de acolhimento, conforme eu disse, né, acolher significa reconhecer que o outro traz uma necessidade de saúde que é legítima, né, que é singular, que é uma coisa que ele precisa. Então o acolhimento deve sustentar essa relação entre a equipe de saúde e o usuário na medida em que a gente ouve, né, a gente percebe, a gente acolhe, a gente passa a fazer com que a necessidade de saúde do usuário passe a ser uma necessidade a ser resolvida pela equipe de saúde. A gestão participa e cogestão, né? Cogestão significa exatamente a inclusão de todos os sujeitos no processo de decisão. Então é importante que os trabalhadores, que os usuários e que os gestores, né? Os responsáveis pelos serviços, todos se juntem exatamente para poder pensar juntos, para poder resolver juntos, formular, pactuar juntos as tarefas, né, as ações e os serviços. Isso tudo traz um aprendizado coletivo, né? A ambiência, como a gente já falou, criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares saudáveis, né? Salubres de encontro entre as pessoas. A clínica ampliada, né? Isso nos traz uma concepção de que as pessoas não se limitam às expressões das doenças de que são portadoras, são mais do que isso, cada caso é um caso, né? Pensar na singularidade do sujeito. É preciso saber, além do que o sujeito apresenta de igual, que corresponde à concepção de doença, o que ele apresenta de diferente, de singular, dentro do contexto de determinada doença ou condição de saúde. A clínica ampliada, então, busca integrar as várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade da produção do cuidado em saúde, que é necessariamente, voltamos a frisar, transdisciplinar, né, multiprofissional. Os eixos fundamentais da clínica ampliada, né, compreensão ampliada, então, no processo de saúde e doença, construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas, ampliação do objeto de trabalho com a transformação dos meios e instrumentos de trabalho e o suporte, né, para os profissionais de saúde, para que os profissionais de saúde possam executar essas ações de forma adequada. Valorização do trabalhador também está embutida na questão da política de humanização, né? É importante dar visibilidade à experiência,
dos trabalhadores, incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, de definir, de qualificar os processos de trabalho. E a defesa dos direitos dos usuários do SUS. Né? Nós temos a Carta dos Usuários, né, de defesa dos usuários, que a gente viu lá quando falou da questão da participação popular, né? A Carta de Defesa dos Usuários do SUS. Então, que a gente possa exatamente dar visibilidade a esses direitos dos usuários no contexto da produção do cuidado. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, né? A compreensão é essencial dessa política de humanização transdisciplinar em todos os pontos de atenção e cuidado do SUS e compreender a rede como esse arranjo organizacional, como se dá o cuidado no âmbito do sistema de saúde, com todos esses elementos que a gente apresentou para vocês. Ok? Bom estudo e a gente se encontra na nossa videoconferência para conversar mais um pouquinho sobre isso, ok? Tchau, tchau.